Voltamos agora do nosso programa Trilha do Açúcar, na nossa cozinha, com uma receita deliciosa, gente. Vamos ter uma receita aqui maravilhosa, em que eu costumo fazer todas as semanas se deixar. É uma receita que dá pra você comer com a torrada, dá pra rechear trufa, dá pra rechear bolo, dá pra ter em casa sempre. É uma receita super chave pra qualquer coisa que você vai fazer na confeitaria, você pode utilizar ela. Nada mais, nada menos que o nosso morango. Aqui nós temos o morango congelado e já tá descongelando um pouco ele aqui, mas esse morango congelado é muito bom para fazer geleias e compotas. Essa geleia que vamos fazer hoje, vamos fazer uma geleia hoje, né? Uma geleia de morango, com morangos congelados, açúcar e água. Basicamente isso, só 2 ingredientes e a água, né? Então, é uma geleia super simples, super fácil de fazer. Ótima para rechear trufas, bolos, como já falei. Comer até com a torrada, maravilhoso, gente. E o seguinte, super fácil, super direto e façam, vale a pena, viu? Como é que a gente faz essa geleia? Então, aqui nós temos 300 gramas de morango congelado. Temos também 70 gramas de açúcar. Mas falando já de antemão do açúcar, quem não come açúcar? Eu sei que aqui o programa é Trilha do Açúcar, né? Mas temos pessoas aqui que também não gostam tanto do açúcar, tentam reduzir por algum problema ou outro. Então essa é uma receita super versátil. Você consegue ter um sabor maravilhoso até mesmo sem utilizar o açúcar nessa receita. Para quem também não quer utilizar o açúcar, pode substituir por xilitol ou algum componente para substituir. Mas ela é maravilhosa. Aqui eu estou usando 300 de morango e 70 de açúcar. Mas para cada ocasião você pode variar a quantidade do açúcar. Por exemplo, para rechear bolo eu coloco bem pouquinho açúcar, porque dá aquela quebrada. Eu não gosto do bolo tão doce. Gosto daquele bolo já mais azedinho pra gente sentir de verdade o gosto do morango. E aí a gente tem com esse morango. E aí você pode colocar mais doce quando for comer com alguma coisa que já peça um pouco mais de açúcar, sabe? E aí, ó, gente, é só colocar aqui na panela o nosso moranguinho congelado mesmo. Coloca um pouquinho de água, aí a água você vai dosando. Depende muito de como você quer essa receita, essa compota. Se você quer ela mais aquosa ou ela mais sequinha. Tudo vai depender da sua finalidade, certo? Aqui eu só vou dar uma derretidinha no morango, mas basicamente é misturar os morangos, o açúcar ou seu adoçante, como preferir. Essa geleia é muito boa também para fazer cheesecake e torta, gente. Porque por ela não ser tão doce, ela fica muito bom com a cheesecake. Tô dando aqui uma quebradinha nos morangos. Que eles congelados ainda. Aí já dou uma quebradinha neles, uma saltada. E já pode colocar o açúcar, gente. Aqui, como eu falei, são 70 gramas de açúcar. Esse já é um pouco mais doce, certo? Mas quando eu faço, por exemplo, para colocar nos bolos, eu coloco 1 ou 2 colheres de sopa. 1 colher de sopa já tá suficiente. Esse daqui eu já quero ele um pouco mais liguento. Aí eu coloquei uma quantidade um pouquinho maior de açúcar. E dependendo da finalidade, como eu falei, você coloca mais ou menos açúcar. E ó, você pode ver que o morango, ele começa a soltar água. Vocês viram que eu coloquei bem pouquinho de água. E agora, ó, já tá cheio. Estão vendo? O açúcar já tá diluindo direitinho. E o morango já tá terminando de soltar. Ele, quando começa a receber o calor da panela, ele começa
a soltar toda a água. E esse caldo é maravilhoso. Para quem vai utilizar essa geleia em bolos, por exemplo, vocês podem molhar o bolo com essa calda. É assim que eu faço, gente. Eu tô dando todas as minhas dicas aqui de uma doceira. Eu utilizo essa calda para molhar meus bolos quando eu utilizo os bolos à base de morango. Olha aí, ele vai fervendo, soltando a aguinha. Aí, dependendo da utilidade que você vai dar para essa geleia, você pode começar a amassar os morangos. Se você quiser eles mais pedaçudozinhos, com os pedaços menores. Ou então você pode deixar ele mais inteirinho, quando você quer expor ele mais. Aqui eu vou dando uma amassadinha, que eu quero ele com pedaços grandes, mas ainda assim picadinhos. Se desejar, você pode também picar antes de colocar na panela. Mas como ele está congelado, já dá um pouco mais de trabalho, né? Eu prefiro botar aqui e ir amassando, porque assim ele vai quebrando os pedaços. Olha só. E aqui eu vou amassando, gente. Os morangos já estão terminando de descongelar e você vê o caldo que sai disso aqui, gente. Olha pra essa beleza. Como ele é bem vermelhinho, estão vendo? Conseguem ver direitinho? Só esse caldo já me conquista totalmente. E o morango, olha como ele vai perdendo um pouco a cor. Porque ele passa o vermelho dele para o caldo. Mas quando você começa a machucar, você tem os pedacinhos acoplados com esse caldo maravilhoso. Você pode utilizar também ferramentas tipo essa, tipo qualquer outra que seja mais fácil para amassar. Essa aqui já fica um pouco difícil de você amassar o morango, mas essa daqui, ó, você já consegue ter um resultado melhor. Olha como eu consigo aqui amassar o morango bem direitinho. E assim extrair todo o caldo, todo aquele suco maravilhoso. Muita gente me pergunta qual é a durabilidade dessa geleia. Seguinte, na geladeira ela pode durar uma semana tranquilo, sim. No congelador você consegue ter uma durabilidade de 1 mês e tal, bem congelado, sabe? Agora, eu prefiro fazer ela fresquinha. Eu prefiro fazer ela no dia mesmo, porque o morango vai estar lá congelado. Quando você precisar, você tira aqueles 300 gramas, aquela quantidade que você precisa para aquela receita, você vai e faz. É super prático, super rápido. No instante você vai ter uma geleia fresquinha. Então eu busco utilizar assim. Quando sobra um pouquinho, aí no outro dia eu como lá com a torrada, como com waffle também fica maravilhoso, gente. Com waffle, um sorvetinho perfeito. E já tem essa calda para colocar assim em cima, é muito, muito bom. E aí vocês veem assim muito da utilidade, mas eu gosto de fazer ela mais fresquinha mesmo, já que o morango em si eu já deixo ele congelado e quando eu preciso da geleia, eu vou e faço na hora. Olha aqui. Aqui eu dei uma boa amassadinha neles, mas eles ainda estão bem inteiros. Estão vendo? Gente, nossa geleia está prontinha e é uma beleza, viu? Olha só pra isso. Eu quis fazer ela bem pedaçuda. Você pode ver, ó, tem uns pedacinhos bem grandes de morango. E o caldo é aquela maravilha, né? Essa daqui já é um pouco mais docinha. Ideal para fazer uma cheesecake, talvez. Fazer uma trufa. Aqui eu gosto de rechear o bolo. Eu gosto de deixar um pouquinho menos açúcar, certo? Mas aí o açúcar é a gosto. É como vocês preferirem. E aí tá aqui essa belezura que fizemos hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, do programa inteiro de hoje. E espero vocês aqui na próxima Trilha do Açúcar.